Nós vamos falar aqui do profissional do futuro e, mais especificamente, da formação do profissional do futuro, uma vez que eu sou convidado a falar aqui a partir da experiência que eu tenho na educação. Formar o profissional do futuro hoje requer muito mais do que em qualquer tempo do passado a atividade da educação. Durante milhares de anos, você formava as pessoas praticamente sem educação, melhor dizendo, sem qualquer tipo de educação formal. Isso não é um demérito. Eu estava hoje lembrando uma coisa que a professora Ecléa Bose, uma das grandes conhecedoras no Brasil, tanto da questão da memória quanto da questão do mundo caipira, uma coisa que a Ecléa Bose costumava dizer: o caipira não é nada tosco. Caipira, ao contrário, é aquele que sabe ir ao essencial. Então, você tem informações sem nenhuma educação formal, mas que tem um conhecimento do essencial que é fabuloso. E, provavelmente, esse conhecimento que o caipira tem ou tinha do essencial era um conhecimento que dominava tanto o saber, conhecimento formalizado, quanto a sabedoria, uma experiência humana, valores éticos, capacidade de lidar com as pessoas, de relacionar-se com elas, o que domina tanto a psicologia quanto a ética hoje em dia. Então, não se trata da gente dizer a educação varre um mundo de ignorância. Não é bem isso. A educação é um tipo de formação que vai se desenvolvendo nos últimos séculos, que é extremamente importante e que, para o profissional do futuro, vai ser importante e cada vez mais importante. Assim como hoje, para a produção econômica e qualquer tipo de produção, mesmo a não monetizável, a ciência, a tecnologia, a pesquisa de qualidade vão se tornando cada vez mais decisivas. Você podia fazer um produto algumas décadas atrás com baixo teor de inteligência. Hoje, cada produto tem muita inteligência. Provavelmente, cada um de vocês tem no corpo alguma coisa que reflete descobertas científicas dos últimos 2 anos. Todo mundo tem isso. Pode estar num elemento decorativo, pode estar na roupa, pode estar na caneta. Não estou nem falando do celular, do smartphone. Estou falando em coisas muito mais tradicionais. Elas têm tecnologia, têm ciência recente. Por isso mesmo, o profissional do futuro ele precisará ter uma formação muito qualificada em termos de educação. Agora, o que é educação? Educação, etimologicamente, vem do latim, verbo ducere, que aparece em conduzir, deduzir, induzir, reduzir, que quer dizer levar, conduzir, digamos. E o prefixo ex, que é sair, que é de dentro para fora, indica o movimento de dentro para fora. Então, educar é conduzir de dentro para fora, é levar do ambiente fechado para o ambiente aberto, do dentro, fechado, para o fora, que é o mundo todo. Educar é abrir para o mundo. Então, o trabalho da educação é um trabalho fundamental. É ele que faz cada um de nós sair do mundo pequeno, que em outras culturas podia ser um mundo maravilhoso, um mundo autorreferido, autossuficiente, de uma tribo, de um grupo étnico, de uma cultura forte internamente, que não lida com as outras e que vai se tornando cada vez mais impossível, insustentável e até deficiente no mundo atual. Então, à medida que nós abrimos as pessoas para o mundo, nós damos outras oportunidades a elas. E isso cada vez mais vai ser exigido no mundo do trabalho, que as pessoas tenham capacitações diferentes das anteriores. Muita gente fala em ter habilidades novas. Eu não gosto desse termo. Habilidade é uma tradução mal feita do inglês ability. Habilidade em português é uma coisa com que você nasce. Geralmente é isso. Então, há pessoas aqui que têm muita habilidade manual. Há pessoas que não têm nenhuma, entre as quais eu me incluo. Há outras habilidades que as pessoas podem ter para tal ou qual coisa que outras não têm. Ability, em inglês, é algo que é adquirido, que é formado, que é feito. Então, ability pode ser uma competência. Você forma competências. Pode ser uma capacidade. Você capacita pessoas. Então, a educação tem um aspecto muito importante que ela vai, no plano mais tecnológico, eu diria, ela vai fazer que as pessoas necessitem cada vez de mais competências. Isso não é o mais difícil, nem o mais importante da educação, mas é crucial, é decisivo. Significa, por exemplo, praticamente todo pesquisador profissional do futuro terá que dominar a computação e o acesso à rede mundial, à internet.
Isso é praticamente básico. Qual o nível de formação disso é variado, mas, quer dizer, praticamente a questão do acesso à informação e à formação que o computador, a internet todo produzem é uma coisa essencial e todo curso de graduação, me parece, deveria incluir uma certa rubrica de como você utiliza melhor a internet e mesmo os programas disponíveis de computador para fazer melhor a sua coisa. Isso é um passo básico no nível tecnológico. No nível também formal, conhecer uma língua estrangeira importante e decisiva, geralmente o inglês. Podemos também colocar outras formas de conhecer isso que são importantes. Algo que é fundamental na formação, seja do graduando, seja do mestrado profissional em especial, é a pessoa saber onde vai poder encontrar matéria para o que ela está fazendo. Ninguém vai parar. Ninguém vai poder parar, num certo momento, o seu acesso ao conhecimento. A ideia que havia antigamente, de que se você se formava na faculdade e nunca mais pisava lá, já li muita coisa assim, sai da faculdade, estou livre, nunca mais piso aqui, tenho meu canudo. Acabou, acabou. Você vai ter o tempo todo que se reeducar. Não necessariamente na faculdade, não necessariamente naquela, mas vai ter que entrar de novo em contato com o conhecimento. Então, uma coisa importante na graduação, no mestrado profissional, por que não dizer no ensino médio, que é onde termina a escolaridade obrigatória no Brasil, 14 anos, dos 4 aos 17, aos 17, 18 anos você se forma no ensino médio e terminou a escolaridade obrigatória no Brasil e a maior parte não vai passar disso. Pois bem, nessa você tem também que saber como você vai encontrar mais. Como você vai pesquisar mais, como você vai adquirir conhecimento para resolver problemas. Isso tudo são competências, capacitações que eu diria básicas, quase formais, mas há as competências de conteúdo que são as principais. Competência de conteúdo, antes de mais nada, ela deve se basear em algo que é muito importante, que aparece no livro Sapiens, daquele escritor israelense, Yuval Harari, não sei quem de vocês leu, mas parece que vários, que é um livro muito interessante para pensar essa mudança que o mundo está vivendo, esse futuro que é um salto qualitativo gigantesco para nós e que uns mais, outros menos, hão de viver de agora em diante. Pois bem, no Sapiens ele diz: a nossa sociedade é a sociedade que mais produziu conhecimento, mais teve acesso ao conhecimento. Por quê? Porque é a sociedade que mais tem a noção de quanto desconhece. Justamente porque sabemos que somos ignorantes, somos a sociedade que mais conhece. Ele compara 200, 300 anos atrás. Quantas sociedades não houve que não tinham a noção da própria ignorância? A pessoa ignorante, uma das características dela é que ela não sabe que ela é ignorante. Ela pensa que ela sabe um monte de coisa, por isso ela não é curiosa. Ela não procura abrir-se para o mundo, perceber outras coisas. Isso foi possível. Dizem que no século XVIII viveu o último homem a conhecer tudo. Foi Athanasius Kircher, um pensador que agia em todas as áreas do conhecimento. Aí chega uma hora que ninguém é capaz de dominar física, química, matemática, filosofia, história, artes. Não dá, porque tudo explodiu tanto que é impossível alguém conhecer tudo. E mais do que isso, nós começamos a ficar atentos a nossas falhas. O que rompe com um pensamento de matriz religiosa que dizia: Deus revelou, sabemos tudo, o que não está aí não é importante. A frase é atribuída ao sultão que mandou queimar a biblioteca de Alexandria. Vejam o que ele mandou fazer. E ele diz: se os livros estão aí, dizem o mesmo que o Corão, são inúteis. Se dizem outras coisas que o Corão, são perigosos. Podem todos ser queimados. Ou seja, essa é uma forma muito clara de dizer: eu sei tudo, então não preciso de mais nada. É quando nós descobrimos, como espécie, que sabemos pouco, que isso muda. Olhem hoje o perfil, por exemplo, dos que são favoráveis e contrários à educação no Brasil. Você tem dois grandes grupos de campanha contra a educação. Um grupo é o que fala em ideologia de gênero, outro fala em escola sem partido. Eu tive um certo contato com eles quando dirigi o Ministério da Educação em 2015. Esses grupos têm em comum um medo extraordinário do poder que a educação tem de abrir a cabeça das pessoas. Eles não querem isso. Uma faixa: escola é ensino, educação é com os pais. O que quer dizer? Não queremos que nossos filhos se abram para o mundo. Queremos que nossos filhos fiquem dentro do espaço em que eles estão. Se eles se abrirem para o mundo, eles escapam do nosso controle.
primeira versão do projeto de lei da Escola Sem Partido dizia que não se poderia ensinar na escola nada que contradiga a religião da criança. Então, se a criança tem uma religião criacionista, você não poderia ensinar física, não poderia ensinar nenhuma ciência, ou então teria que ensinar, ao mesmo tempo que a ciência, o mito da criação do mundo em 7 dias. E notem, a maioria esmagadora dos cientistas hoje no mundo são de formação, e muitas vezes de fé cristã, judaica, alguma fé religiosa. E, no entanto, nenhum deles aceita a narrativa do começo do Gênesis como base científica. Todos entendem isso como metáfora. Sobretudo o Velho Testamento é lido pela grande maioria dos cristãos como metafórico, não como ao pé da letra. Mas vocês vejam que bloquearia tudo isso em termos de conhecimento. E aí, o Harari fala desse princípio, que você precisa estar cônscio da sua própria ignorância para conhecer coisa nova, e eu engato no grande filósofo, no filósofo que é praticamente o divisor d'águas na área que eu estudo, que eu estudei, que é Sócrates. Que Sócrates proclamava, não pregava nada. O que ele proclamava? Proclamava só sei que nada sei. Ou seja, uma ignorância sofisticada. Não é ignorância de quem não sabe uma coisa. Ignorância de quem sabe que não sabe. E sabendo que não sabe, vai procurar alguma coisa nova, o que é um salto qualitativo, uma qualidade gigantesca de avanço na vida humana. Então, esse é um ponto crucial do profissional do futuro. Nós temos que educar as pessoas para saberem o que elas vão ter. E, nesse sentido, que eu discordo de um discurso muito comum na nossa sociedade e que presidiu, por exemplo, a reforma do ensino médio, recentemente feita pelo governo que hoje está aí, que é um reforço das matérias científicas, física, química, biologia e da matemática, em prejuízo das matérias humanas, filosofia, sociologia, história, por exemplo. Por que eu discordo? Porque estou convencido de que, para a formação da pessoa do futuro, uma boa formação nas matérias humanas é essencial. É preciso que você saiba certas coisas básicas. Tem 18 anos os jovens que estão se formando no ensino médio na idade certa. É a época em que eles podem assinar contratos. Antigamente, era aos 21 que você podia assinar contratos. Você tinha uma maioria aos 18, uma maioridade, e uma maioridade plena aos 21. Tudo hoje está aos 18. Isso quer dizer que esses jovens podem casar, podem comprar casa, podem firmar empréstimos, podem assumir compromissos que causem extraordinários danos para eles na vida ao longo. Algum dia, no ensino médio, eles aprenderam sobre isso? Algum dia lhes foi ensinado o que é contrato? O que são as consequências de um contrato? Para não falar do que é um casamento? Não, não foi. Essas pessoas sabem muito pouco sobre isso. E isso, a minha proposta, que eu prego há alguns anos, é a seguinte: vamos ensinar em filosofia, vamos ensinar ética, um ano de ética, um ano de teoria política, para as pessoas saberem o que é direita, esquerda, parlamentarismo, presidencialismo, socialismo, liberalismo, sem doutrinar ninguém, ensinar. Vamos ensinar um ano de lógica, para as pessoas aprenderem a falar coisa com coisa, que é uma coisa meio em deficiência, é um dos grandes problemas do Brasil. Em sociologia, vamos ensinar economia, vamos ensinar como funciona o capitalismo, que é o modo de produção dominante hoje no mundo todo. E vamos também ensinar como são os limites postos ao capitalismo por movimentos sociais, movimentos trabalhistas, movimentos ambientais, que evitaram que essa técnica estupenda do capitalismo envenenasse o mundo. O capitalismo é fabuloso para produzir riqueza e, eticamente, é pelo menos neutro. Se você não tiver limitações de fora, não funciona. Então, temos que ensinar, no começo do ensino médio, como se faz a riqueza. E, na sequência, por que não como se fabrica a pobreza, que é a grande matéria da sociologia. Quem vai ler um jornal? O caderno, geralmente segundo no jornal, Sociedade, Cidade, Cotidiano, São Paulo, 7 cidades, como quer que ele se chame, o segundo caderno vai tratar dos temas da sociologia. Pobreza, desigualdade, serviços públicos deficientes. Sem conhecer sociologia, você corre risco de ler tudo isso e pensar uma pessoa é pobre porque ela simplesmente é vagabunda. Você transformar a pobreza em caso de polícia, que também é uma tradição. Inclusive, tivemos um governador do estado, Washington Luiz, de quem é famosa essa frase: a questão social é um caso de polícia.
Então, ou você forma a pessoa para entender de outro jeito, ou você não vai ter espaço para elas enfrentarem o mundo. E com isso nós chegamos à necessidade de termos profissionais que sejam capazes de enfrentar o mundo. Quer dizer, o problema que nós estamos tendo hoje no Brasil é que, a pretexto de reduzir o que alguns acham ser uma visão muito politizada nas matérias humanas, que na verdade existe muito pouco no ensino médio, menos ainda no fundamental, a pretexto disso, está-se, por vezes, destruindo a capacidade dos nossos profissionais de se internacionalizarem, de dialogarem com os possíveis concorrentes fora. Vejam, décadas atrás, fatores de vantagem do Brasil, economicamente falando, temos muito espaço para poluir. Eu lembro de embaixadores brasileiros em encontros mundiais preocupados com o flagelo da poluição que diziam: o Brasil acolhe com braços abertos a fumaça, a poluição, tudo que enriqueceu os países de vocês e que nós queremos agora para também enriquecer. Dizendo que o combate à poluição era de gente que já enricou pela poluição e que depois está querendo se livrar disso. E, em vez de pensarem, vamos aproveitar a experiência dos outros para enriquecer sem poluir, fizeram esses desastres que nós hoje pagamos. Então, essa visão que nós temos, sobretudo fora, de uma economia mais sustentável, de uma economia que não se divorcie da sociedade, de um mundo que esteja mais aberto, um mundo, por exemplo, que não tenha miséria, sociedades recusam a miséria, que é um traço distintivo dos países avançados do mundo hoje e que ainda é um flagelo brasileiro, piorado ainda depois do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Esta diferença, acho que é um dos pontos cruciais para você formar um bom profissional. Se o profissional não souber lidar com os custos sociais, ambientais, de tudo que está fazendo, se ele não souber atender ao mesmo tempo a uma produção mais elevada e a evitar que essa produção gere efeitos colaterais péssimos, nós temos um grande exemplo nas marginais dos rios. Nós ocupamos o que era dos rios, Tietê e Pinheiros, e temos enchentes, e teremos sempre, a não ser que a gente vá demolir quilômetros e quilômetros quadrados de condomínios ricos que estão ali, o que é impossível. Então, esse negócio de antecipar a coisa errada, de ter uma cabeça que pense em termos globais e não apenas em termos fechados, é um dos grandes combates que temos hoje. Para concluir, eu diria, nossa diferença hoje nós queremos uma cabeça fechada ou queremos uma cabeça aberta? Se queremos uma cabeça aberta, nós temos que ter uma cabeça cheia de curiosidade. Uma cabeça que possa colocar perguntas sobre o que está pela frente e o que vai. Uma cabeça capaz de colocar a si própria em xeque, em questão. E nós temos que pensar de maneira plena. Nós não podemos pensar só a casinha, aumenta o PIB, diminui o PIB. Aumenta a produção, diminui a produção. Porque o mundo todo está envolvido em cada coisa dessa. E o mundo todo se joga a cada instante aqui no local. Obrigado e bons pensamentos para vocês todos.